Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebrando a grande Santa Dulce, dos pobres, como carinhosamente é chamada, e diz muito respeito à sua vida, obviamente, essa passagem tão significativa e tão forte do Evangelho. Santa Dulce nasceu no interior, da Bahia, e desde muito jovem, aos 12, 13 anos de idade, já acolhia, se batesse alguém à sua casa, encontrasse alguém caído pelas ruas, acolhia na sua casa, convencia a sua família a dar hospedagem àqueles que por ali passavam. E um coração educado na fé católica, e um coração cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio de caridade para poder partilhar. E a providência a conduziu para uma congregação religiosa, em honra da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, e ali, ainda bem jovem, ela vai dedicar-se a essa grande missão da caridade. E com as graças que Deus Nosso Senhor lhe concedeu, com a bondade que a sua vida demonstrava, esse amor de Deus, essa caridade, essa bondade para com o próximo, foi exercendo um grande trabalho de caridade. E Deus Nosso Senhor foi suscitando nela, e as pessoas que foram a ajudando também nessa grande missão, na fundação de hospitais, começando tudo de maneira muito precária. O primeiro local onde hoje tem um hospital, ou seja, que foi fundado por ela, era um antigo galinheiro que havia sido desativado, e ali ela limpou, se dedicou para colocar ali os primeiros enfermos, doentes. Deus foi usando a criatividade com pouco recurso que tinha, mas tinha um coração que amava profundamente. E essa passagem do Evangelho diz muito respeito à vida de Santa Dulce, que Nosso Senhor mesmo disse aquilo que Ele vai nos perguntar quando a Ele nós nos apresentarmos na eternidade. Quando nós o vimos com fome, com sede, enfermo, preso, ou seja, as condições sofríveis da humanidade, e quando foi que nós agimos na pessoa dele. E Nosso Senhor mesmo disse que as pessoas vão perguntar, os justos vão perguntar: Senhor, mas quando foi que nós tivemos com fome? Quando foi que nós tivemos com sede? Quando foi que nós tivemos nus, ou seja, doente? E a resposta de Nosso Senhor já antecipou para nós: aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. E por isso São João diz que Deus é amor, e Ele precisa e quer manifestar-se ao mundo através de nós. E se nós amamos a Deus, se nós vivemos o grande mandamento da caridade, Deus está conosco, Deus habita em nós. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E precisamos estar cheios do amor de Deus para nós termos algo a partilhar com o nosso próximo. Mas voltemos também a outro ponto da nossa reflexão. Ao falarmos do amor, ao falarmos da caridade, não só nesse gesto, eu diria, assistencial, material, desse socorro, ou seja, ao próximo, que é muitíssimo importante, obviamente, por isso que as maiores obras de caridade do mundo inteiro são todas patrocinadas, movidas pela Igreja Católica, pelos católicos do mundo inteiro. Podemos olhar isso em todos os países do mundo inteiro. As maiores obras caritativas, atingindo todos os sofrimentos, as mazelas da sociedade, são promovidas, obviamente, pela Igreja Católica. Mas falarmos desse amor também ao próximo, da nossa convivência diária. Hoje, voltando à nossa reflexão, também para as famílias, os casais aqui presentes, o amor humano e o amor matrimonial precisa ser obrigatoriamente um reflexo do amor de Deus. Nosso Senhor colocou essa regra, nós aprendemos isso, já ouvimos muitas vezes: não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pela pessoa amada. É esse sacrificar-se pelo bem do outro, é sacrificar-se para querer bem, para servir ao outro. O Papa Leão XIV, falando sobre o matrimônio, diz que o amor matrimonial é o amor que cuida, é o amor que se coloca nessa condição de cuidar, de servir,
né, de unir, de fortalecer a união, mas sobretudo, né, se demonstra no cuidado de um para com o outro. E esse cuidado, né, seja como fruto propriamente do amor de Deus. Assim como o nosso Senhor quer que nós, né, nos amemos uns aos outros, quem é o próximo, mais próximo de nós? É aquele que esbarra conosco todos os dias, com quem nós dividimos o espaço, seja, né, o amor de amizade, de fraternidade, mas também o amor matrimonial. O próximo, o mais próximo, é a quem, ou seja, um ao outro, marido, a esposa, precisam fazer o bem, viver essa caridade, ou seja, um ao outro. É o próximo mais fisicamente próximo de nós. E a quem nós devemos também praticar, entregar a caridade. Quantas vezes, né, nós sacerdotes ouvimos essa reflexão? Às vezes conversando com uma parte ou com outra, né, do casal, seja com o marido, seja com a esposa, e muitas vezes ouvimos essa reflexão, né? A outra parte, né, ou de um ou de outro, né, é sempre muito atencioso, atenciosa, né, caridosa com os de fora. Mas dentro de casa, né, a atitude é inteiramente diferente. Muitas vezes, né, ouvimos essa reflexão, né, as pessoas que o conhecem ou a conhecem fora de casa, né, parece ser uma outra pessoa, né, que convive dentro da minha casa. Nós muitas vezes, sacerdotes, ouvimos essa reflexão, esse desabafo, ora do esposo, ora da esposa, às vezes, né, para nós podemos, né, ajudar ou dar orientação cristã, católica, para que a família prossiga. Mas nosso Senhor, quando nosso Senhor nos pede que nós vivamos esse grande mandamento da caridade, antes de ser, né, para os de fora, para dentro da nossa própria casa. A quem primeiro nós precisamos viver esse grande mandamento, esse cuidar, esse servir. Aqueles que iniciaram a sua família com o sacramento do matrimônio fizeram um juramento. Jurar é tomar o testemunho de Deus. E diante do Senhor, e é sempre importante, costumo lembrar isso nas celebrações do matrimônio, diferente dos outros sacramentos, o sacramento do matrimônio ele é celebrado pelos noivos. O padre está na condição de testemunha autorizada da igreja e vai receber o consentimento e abençoar aquela união. Mas o sacramento do matrimônio ele é celebrado pelos noivos. Os noivos são os ministros do sacramento do matrimônio. O padre vai ali dirigir a pergunta, se um aceita o outro, mas a resposta é de cada um, os noivos que vão celebrar propriamente o matrimônio. Então eles vão fazer esse juramento diante do Senhor. E jurar é tomar o testemunho de Deus. Por isso que a gente não pode jurar por coisas banais, e muito menos, né, por falsidades, que é usar o testemunho de Deus, que é verdadeiro, que é a própria verdade. Então o amor matrimonial, o compromisso matrimonial, é um juramento que é feito diante do Senhor. Esse juramento que é com essa disposição, porque o amor matrimonial é um amor total, é uma entrega total, plena, até que a morte os separe. Então é feito esse juramento diante do Senhor, significado nesse gesto externo da aliança, que é sinal dessa aliança em primeiro lugar com Deus, e depois a aliança, não é, entre o casal. Então esse juramento de viver esse amor nesse sentido verdadeiramente cristão como expressão do amor de Deus, de cuidar, de servir, de perdoar, né, de se ajudarem mutuamente, serem pacientes uns com os outros. E por isso, né, é tão importante nós ouvirmos essa reflexão da liturgia de hoje, ao falar, né, Deus está, São João nos dizer, Deus está. Onde está o amor, a caridade? Ali Deus está. E se queremos que no ambiente da nossa casa, da nossa família, né, tenhamos a presença de Deus, ali precisamos ser construtores da paz, mensageiros desse amor, da caridade verdadeiramente cristã. Dificuldades, defeitos de um ou de outro, isso não é enganação para ninguém, todo mundo sabe disso. Cada um tem os seus limites, né, as suas dificuldades, os seus defeitos, o seu temperamento. Mas tudo isso precisa ser harmonizado, né, pela caridade. Precisa ser, né, harmonizado, suavizado
pela graça de Deus. A graça não destrói a nossa natureza. A graça de Deus não vai destruir, né, propriamente a nossa natureza, mas a graça de Deus vem modificando a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes. E a graça de Deus suaviza, não é, tudo com a caridade, com o amor de Deus que se difunde. Portanto, vamos hoje suplicando a intercessão da família sagrada de Nazaré, da grande Santa Dulce dos pobres, que nos ensina, né, a entregar essa vida, né, um gesto concreto de caridade. Pedimos a graça e ao Divino Espírito Santo, porque a caridade também seja uma virtude, e aí o amor é fruto do Espírito Santo, que nós saibamos viver, né, esse grande mandamento da caridade, saibamos viver propriamente esse amor nesse sentido verdadeiramente cristão em família, a começar entre o casal, do casal com os filhos, e daí por um processo, por um caminho natural, se irradiando também, né, para a sociedade. E que nós busquemos fortalecer a nossa vida, a nossa fé, o amor de Deus em nossos corações, com a nossa oração de cada dia, né, com a Sagrada Comunhão, com a frequência da Santa Missa, e quando nós erramos, com o perdão sacramental, com o sacramento da confissão, para que assim, cheios da graça de Deus, cheios do amor de Deus, nós tenhamos algo a partilhar, a servir ao nosso próximo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.